Aleluia. Glória a Deus. Quem estava aqui sexta-feira na oração? Quem não estava na oração sexta-feira? Quem não estava? Ok. Só, legal. Eu contei uma experiência do que Deus falou comigo e eu gostaria que vocês praticassem isso durante a aula, ok? Então, o que eu disse? Não vou contar a história inteira de novo, mas pratique isso durante essa aula. Aliás, pratique isso durante amanhã que você estiver trabalhando, hoje à noite no culto. Enquanto você está aí ouvindo a aula, você peça para Deus ir falando com você e você vai orando. Você vai falando, Senhor, o que o Senhor tem nisso que o Senhor está falando, que o Senhor tem para a minha vida. Você não precisa nem abrir os lábios, abrir a boca. Não precisa nem mover os lábios. Você só precisa ficar em espírito de oração, orando todo o tempo, falando com Deus. Porque dessa forma, Deus vai te dar maior revelação. E sabe o que eu estava pensando também ontem? Você já imaginou uma pessoa que está falando todo momento com Deus? O inimigo não vai nem querer chegar perto. Não é verdade? O inimigo nem chega perto de uma pessoa como essa, que está a todo momento conectado com o Espírito Santo. Então você pode falar a todo momento, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, e toma mais de mim para o Senhor. Senhor, eu quero dar mais de mim para Ti. Fala isso com Deus, fica falando, Senhor, eu quero uma revelação. Eu quero que o Senhor, por exemplo, nós vamos tratar sobre o caráter de Cristo. Enquanto você está aprendendo, isso é um exercício, né? É um exercício, nós temos que viciar a nossa mente a ficar orando constantemente. Então você diz o quê? Senhor, o que o Senhor tem para tratar no meu caráter? Senhor, é que essa noite o Senhor venha tratar no meu caráter. Que essa noite não, e o Senhor já começa a tratar do meu caráter, que a partir de agora, Senhor, eu possa ser cada dia e cada vez mais moldado no meu caráter. Conforme você vai falando isso, você está em conexão com o Espírito Santo, conexão com Deus, Deus vai tratando. Feche seus olhos, agora nós vamos orar de uma forma geral, mas você depois pode ficar em espírito de oração aí, né? Nós chamamos de espírito de oração, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite, Senhor. Foi uma noite onde pudemos descansar. Te glorifico, te exalto, Senhor, ó Deus amado, por estar aqui essa manhã, ó Pai amado, de uma forma tão confortável espiritualmente, Senhor. Eu me sinto bem essa manhã na Tua presença. Certamente essas pessoas que estão aqui, ó Pai amado, têm se sentido bem na Sua presença. Então fale conosco, nos ensine, venha nos moldar, venha nos preparar, Senhor, para um tempo maravilhoso na Sua presença nessa manhã, Senhor. Onde nós vamos aprender, onde nós vamos ser moldados, onde, Senhor, o Senhor falará com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai amado, por ter essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos nessa manhã, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, que eu tenho certeza que algo tremendo e poderoso, Senhor, vai operar na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Toma o seu lugar de honra, Senhor, ministra ao nosso coração, Senhor, e que o Teu Espírito fale poderosamente, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Toma o seu lugar. Então, só para lembrar, que na semana passada nós começamos a falar sobre o caráter de Cristo. Semana que vem nós não vamos ter aula, porque nós vamos ter o culto pela manhã, né? Lembrando que o nosso culto, na semana que vem, como o Brasil joga a Copa do Mundo, né? Começa os jogos da Copa do Mundo agora, essa semana, dia 14, parece que é isso? Dia 14 começa a Copa, mas o Brasil joga no dia 17, que é no domingo, e joga às 3 da tarde. O jogo acaba às 5 da tarde. Só que a Copa do Mundo é aquela bagunça, tal, e às vezes tem alguém na sua casa assistindo com você, porque Copa as pessoas se reúnem, aí pode ser que as pessoas não consigam chegar às 6 horas. Então, por conta disso, nós vamos passar o culto para de manhã, e vamos ver a resposta da igreja também. Eu amo culto de manhã. Você gosta de manhã, querido? Culto é uma bênção, né? Então, vamos ver, domingo de manhã será o nosso culto. E aí nós falamos na semana passada sobre a formação do caráter em nós, né? Nós passamos por uma mudança, por uma transformação,
que já começa no novo nascimento. Por quê? Porque todos nós somos gerados através do pecado, né? A Bíblia diz isso no livro de Romanos, nós somos gerados em pecado já. Então, como nós somos gerados em pecado, todo homem ele tem a semente do pecado. Aí você pode perguntar assim, pastor, uma criança quando nasce, ela tem pecado? Um bebezinho, ela tem pecado? Queridos, o bebezinho, ele não manifestou o pecado, mas ele tem lá a semente do pecado. Ele já nasceu, ele já tem a semente do pecado. Ele não manifestou o pecado ainda, porque ainda nem ele tem domínio sobre a mente dele ainda, né? Mas você pode ver que quando começa ali com um aninho, ele já quer bater. Um aninho já quer bater? Um aninho, né? Por que isso? Eu não sei nem direito se aninho anda, não anda ainda, né? Quando ele anda, já? Já? Ah, ixi, eu nem lembro mais, né? Então, já começa a querer, né? Já faz birra, a mãe quer dar alguma coisa e já começa com birra. O que é isso? Isso aí é as sequelas da semente do pecado que está na vida daquela criança. Então, todo homem, por ele ser concebido em pecado, ele vai ter essa semente que vai levá-lo a pecar no decorrer da sua vida. E aquilo só vai aumentando, né? Às vezes, conforme a pessoa vai crescendo, o bebezinho vai crescendo, aquele pecado às vezes nem se manifesta em atitude, mas se manifesta onde? Aqui na mente, né? Quantas pessoas pecam na mente, né? Então, por conta deste pecado, porque a Bíblia diz que existe, para Deus, Deus reconhece dois homens apenas na terra. O primeiro Adão e o segundo Adão. Isso daí está em Hebreus 10. O primeiro Adão, que é o Adão mesmo, de Eva, que é o pecador. E o segundo Adão quem é? Jesus Cristo. Então, por que ele fala em primeiro Adão e segundo Adão? Porque ele está falando da raiz humana. Ele está falando, o primeiro é aquele que pecou, o segundo é aquele que o Senhor tem como modelo, do homem que não pecou, que é Jesus Cristo. Então ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E nós precisamos sermos como esse segundo Adão. Por isso nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento, né? Jesus nos leva ao novo nascimento. Para quê? Para moldar o nosso caráter, que antes era o caráter de pecadores, mas que agora não vai ser um caráter de pecador, vai ser um caráter de alguém que está num processo de uma transformação na sua vida, para ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Amém, querido? Você consegue entender isso? Então, quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, começa então em nós uma transformação no nosso caráter. Quem aqui antes de se converter falava palavrão? Eu falava. Ok, seus boca suja. Levanta a diva. Levanta a mão que você falava. Estou brincando, diva. Todos nós falávamos. Por que nós falávamos? Porque isso daí para nós era praticamente uma coisa normal. Você estava no mundo, o mundo falava, vamos dizer, você não falava, Zélia? Olha, o pai da Zélia já, né? Mas ele falava? Ele falava, né? Ele falava. Então, olha só como que acontece. A nossa natureza pecaminosa deixava aquilo algo meio que natural. Era natural você mentir, enganar, natural você falar palavrão, era natural. Estava ouvindo na cela de jovens, os jovens brincando, não vou falar quem é, mas falando lá que queria fugir da escola, né? Todas essas coisas é da nossa natureza carnal. Mas depois que nós nos convertemos, a nossa mente ela passa por um processo de transformação. E isso vai acontecendo com a ajuda do Espírito Santo. Você não quer mais viver aquela vida, não é verdade? Né? Você não quer mais ter essa vida de sujeira. Por quê? Porque você está sofrendo uma mutação no seu caráter. É no caráter. Então eu disse semana passada, quando o Senhor
disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o Senhor estava falando? Não era de narizinho, de ouvido, de olhinho, nada disso, porque Deus é espírito. Deus estava falando: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança no quê? No seu caráter. Era isso que Deus estava falando. Ou seja, o homem precisa ser parecido com Deus, ter o mesmo pensamento que Deus. E Deus abomina as coisas erradas. Como nós cristãos precisamos ter essa mente. Olha, eu não quero agir como o mundo age, não é porque eu vou desagradar a Deus, é porque o caráter de Cristo já está impregnado em mim. Esse já é o meu pensamento. Então eu falei o quê? Sobre 3 elementos que são formadores do caráter. Um deles é a forma de pensar, ou seja, a primeira coisa que ele vai mudar em você é a maneira como você pensa. Isso daí isso daí, o que não era pecado para mim, hoje se tornou pecado. Por quê? Porque Deus mudou a forma de eu pensar. Deus mudou a minha mente. Então, para mim, antigamente, me contar uma mentira era coisa normal. Mas agora não é mais normal. Por quê? Porque Ele mudou a minha forma de pensar. Ele mudou a sua forma de pensar. Amém, querido? Dê glória a Deus. Amém? Deus mudou a nossa forma de pensar. Segunda coisa, Ele mudou o quê? O nosso estilo de vida. Né? Você não ia para a igreja, agora você vai para a igreja. Você se vestia de uma forma, agora você já se veste de outra, né? Você não quer escandalizar, você não quer. Antigamente você podia até se vestir para o mundo, se vestir para se mostrar para as pessoas, ou até mesmo para chamar atenção, quem sabe. Mas agora não, agora você se veste para glorificar o nome do Senhor. Então, a mulher que usava saia, mini saia, agora já não usa mais mini saia. Né? Então, isso é a transformação no quê? No caráter, né? No caráter da pessoa. E por último, a conduta, né? Nós nos portamos diferente. As pessoas reconhecem a nossa forma. Você está numa reunião, aí começa aquelas brincadeiras, começa aquele papo de tirar sarro de crente, você logo se ausenta dali. Você nem precisa brigar, mas você se ausenta dali. Começou aquelas piadinhas sujas, você não está ali rindo, você já se afasta daquele meio. Por quê? Porque agora você é um cristão. Né? Você é um cristão de verdade. Você vai ver uma mudança de caráter na vida da pessoa quando ela nem ela mesma fica criticando o erro das pessoas cristãs. Você vai ver uma onda no Facebook hoje em dia de pessoas que estão refutando, né, querendo dar de espiritual e começa a criticar a própria igreja do Senhor Jesus. Queridos, não cabe a nós fazermos isso. E isso tem que estar já impregnado em nós, já tem que fazer parte do nosso caráter. O Senhor, Ele disse o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. Querido, você quer ser abençoado na sua vida? Faça só o que Deus falou. Deus não falou critique o outro irmão, fique refutando. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós não devemos nem ficar discutindo. Sabia disso? Então o que nós temos que fazer? Nos afasta, não é bom? Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na minha vida, funciona, pega para você. Antes com 2 sacolas. Isso aqui é bom, é um ensinamento poderoso. Sacola com fundo. Vou andar. Esse irmãozinho aqui, aquele papo, não é muito legal, é fofoqueiro. Ok, quem pegou? Pum, sacola sem fundo. O que é bom para você, guarda na sacola com fundo. O que não é bom, na sacola sem fundo, vai cair no meio do caminho, vai ficar lá, você não guardou para a sua vida, aquilo não te fez mal e acabou. Não entre na onda das pessoas, porque isso já faz parte do caráter que Deus está mudando em você. A forma de você pensar. Você não pode pensar como homem do mundo, mas você também não pode pensar como os carnais que estão dentro da igreja. São 2 coisas importantes, né, que nós temos que tomarmos cuidado, porque não é só quem está no mundo, são também os carnais que estão dentro da igreja. Hoje está uma onda no YouTube de pessoas hoje tem um site lá que sem querer eu dei uma olhada, sem querer assim, porque eu estava procurando outra coisa e eu vi lá, teólogos blogueiros. Eu falei, teólogos? Teólogos são estudantes da Bíblia. Teólogos blogueiros, aí eu cliquei para ver. Aí o cara estava refutando
querendo dar uma de espiritual, e ele começou a criticar o Teófilo, do Dunamis, mas ele só... Não Teófilo estava certinho, não falou nada de bobeira, mas o cara queria dar uma de espiritual e criticou o Teófilo, sabe, desceu a lenha, depois dá uma de espiritual falando, olha, eu não estou aqui para criticar o Teófilo, sabe, nada a ver, não é nada pessoal, é contra aquilo que ele está pregando, é contra aquilo que ele está falando. Mas o cara não tinha pregado nada demais, nada, estava tudo bem, mas hoje é uma crítica, um prazer em criticar, sabe, querido? Criticar tudo, como acontece às vezes dentro da igreja, criticando o irmão, criticando a obra, criticando o que está sendo feito, criticando... Queridos, isso faz parte do nosso caráter. Se eu tenho um caráter crítico, até isso eu preciso falar, Senhor, muda isso em mim. Muda isso em mim. Eu quero ser manso como o Senhor. Eu quero ter o caráter que o Senhor tem, de misericórdia, de amor. Isso tudo faz parte do nosso caráter espiritual. Você crê nisso? Diga amém, queridos. Nós precisamos deixar. Por isso que eu digo, quando você está aí, você vai pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor vai me moldando, vai trabalhando isso em mim, né? E aí falamos também, só dando uma repassada, da diferença de que nós temos que prestar atenção entre o caráter e os dons. Porque muitas vezes a igreja ela fica muito impressionada com a questão dos dons espirituais, quando nós temos que estar mais preocupados com caráter. Veja bem, quando Moisés estava no Egito, Deus o chamou, né? Ele estava lá no Egito e Deus o chamou. Quando Deus chamou Moisés, Deus deu alguns sinais para ele de que ele seria com Moisés. E aí você lembra, ele pediu para colocar a mão no peito, saiu leproso, então eram alguns sinais de que Deus naquele momento ia começar a operar maravilhas na vida de Moisés. Bom, Moisés vai até Faraó e diz para Faraó libertar o povo de Deus. Faraó não quis libertar. Então, aquele dom que Deus deu a Moisés, Deus começou a usar para mostrar para Faraó que Deus era na vida de Moisés. Então ele pega o cajado, você se lembra, e ele lança no chão. O que aconteceu com aquele cajado? Quem se lembra? Se transformou no quê? Numa serpente. O cajado de Moisés, ele se transforma na serpente, né? Deus manda pegar pela cauda, então se transforma novamente no cajado. Os magos de Faraó, conseguiram fazer um milagre desse? Sim ou não? E eles eram o quê? Eles eram cristãos? Eles eram servos de Deus? Não. Então, não se impressione com dons. Porque até o inimigo consegue fazer milagres. A Bíblia diz, querido, o anticristo vai fazer estátua até falar, acredite nisso. Então, nós não temos que ficar, você vai na igreja, às vezes, o cara tem um dom da profecia, nossa, daqui a pouco está a igreja inteira lambendo o cara. Sabe, o cara canta bem, daqui a pouco está todo mundo, as igrejas estão pagando lá 10 mil para trazer um cara desse. Podia estar ajudando tantas as pessoas, está lá, tá. Eu não sou contra abençoar pessoas não, acho que tem que abençoar, mas eu sou contra pessoas que cobram como se fosse um show, e sabe, aquele negócio de popstar, isso eu sou contra. Eu fico falando também, vocês não vão ficar aqui criticando, estou abrindo para vocês dentro desse ensinamento, mas o que eu estou querendo dizer? Que nós não temos que ficar impressionado com o dom que Deus deu para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa pode ter até um dom maravilhoso, um dom poderoso, e o coração dela está distante, o caráter dela não ser, né? Vocês sabem aí que teve um tempo aí que tinha um cantor que estava no auge estava bombando aí na rádio, bombando nas igrejas, né? Tava o cara de um dom maravilhoso, uma voz maravilhosa. Aí ele vai num show e diz que os cantores cristãos eram fracos, desceu a lenha nos cantores, falou um monte dos cantores gospel. Sabe o que Deus fez? Abateu o cara. Você não ouve mais um cara. Por quê? Mostrou um caráter cheio de orgulho, um ego, sabe? E aí Deus abate. Ninguém ouve mais falar no cara. Ninguém ouve mais
praticamente as músicas dele. Faz 2 anos aí que ele sumiu das igrejas, parece que está aí cantando até no mundo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem coisas que vão revelar o nosso caráter. Só que o dom impressiona. E Deus quer nos mostrar que nós não temos que nos impressionar com dons. Por quê? Veja bem, queridos, até o próprio Moisés. Você vê Moisés, Deus chama ele para uma obra, opera milagre, igual, sabe quantos anos Moisés tinha nessa época? Quem se lembra? 40 anos. Só que logo que Moisés vai até Faraó, começa. O que acontece de erro na vida de Moisés? Moisés mata um homem. O caráter de Moisés ainda não estava preparado. Você sabe o que significa o número 40? Tempo de provação. O número 40 na Bíblia ele está ligado a provações. Moisés tinha 40 anos e ele foi reprovado ali. Ele foi chamado, podia ter, tudo bem, a motivação dele não era ruim. Ele estava tentando defender um povo dele, um hebreu. Mas não importa a motivação. A pastora, eu gosto de falar, de boa motivação o inferno está cheio, né? O inferno está cheio. Então aí o que acontece? Ele mata um homem. Sabe quanto tempo demorou depois para ele começar o ministério dele? Mais 40 anos. Porque Deus teve que colocar ele novamente na forma para poder tratar o caráter dele, fazer dele alguém humilde, levar ele, olha, tira do palácio, leva para o deserto, leva lá para trabalhar de servo do seu sogro, porque muitas vezes Deus vai tratar o nosso caráter desta forma, trazendo um pouco de humilhação na nossa vida, para nos moldar. E se nós entendemos isso, nós não precisamos passar por algumas coisas, essa é a verdade. Eu não preciso esperar Deus me humilhar para poder aprender algumas coisas. Tem gente que espera, chegar lá embaixo para poder aprender. Não precisa. A Bíblia não diz assim, que todo joelho se dobrará perante o Senhor e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, eu sempre falo para as pessoas, não espera chegar no dia do julgamento para ele, você vai ter agora, você não quis por bem, você vai por mal. Eu já me rendo agora, Jesus, tá bom, é agora, não tem problema, tá bom, já começa agora. Eu não vou conseguir escapar mesmo, então já começo a me entregar. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Já me ensina, já começa a fazer agora. Não vou esperar o Senhor me levar para um deserto para eu sofrer, para eu poder aprender. Por quê, querido, que um pai... Quem aqui já bateu no filho? Quem aqui já bateu no filho? Rapaz... Não queria ser filho de vocês, não. Mas tá certo, vocês não estão errados, não. Vocês sabem a hora que tem que bater. Agora, eu garanto uma coisa. Ninguém de vocês bateram por raiva ou porque não ama. Bateram por quê? Falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. Só aplica a dor quando vê que não resolveu as palavras. Deus não é diferente. Deus fala uma vez, Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes. Tem hora que Deus tem que aplicar dor, não tem jeito, porque Ele não quer ver nós nos perdendo. Então, a mesma coisa você não quer ver o seu filho mal educado, você não quer ver o seu filho se perder, ou sua filha. Então, você vai aplicar dor quando não tem mais jeito. Mas por que você está aplicando a dor naquele momento? Tratamento de caráter. O caráter ele é tratado dos 2 aos 12 anos de idade. Por que dos 2? Porque aí já está mais consciente. A criança já está mais consciente. Então, nesse período, e por isso eu disse que Satanás trabalha ferozmente para pegar as crianças. Nessa data, dos 2 aos 12 anos, onde está sendo tratado o caráter daquela criança, para deturpar. Por isso que é essa onda agora, e nós temos que proteger essas crianças do quê? Essa onda desse movimento maldito, chamado do gênero, ideologia de gênero. Formação. Hã? Formação. Foi tratamento do quê? Tratamento do quê que eu falei? A formação do caráter da pessoa. Não, mas eu quis dizer, Deus está tratando em nós, né? Deus está tratando dentro de nós.
nessa formação de caráter. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você sabe que nós aqui na igreja pedimos para, não sei se o seu filho está cantando, mas o meu filho já está cantando na escolinha aqui da igreja uma musiquinha que fala da identidade de homem dele e a minha menina da identidade de menina, aqui na nossa igreja. Nós colocamos. Por quê? A musiquinha, seus filhos já cantaram? Você já pegou? Né? Ou você dá aula também lá, né? Você ainda dá aula lá? Por quê? Vão cantar? Aqui no templo? Então, vamos cantar. Você vai ver que legal a musiquinha. Nem eu sabia. Parabenizei as tias, o pessoal do ministério. Por quê, querido? Isso é algo maravilhoso. A música fica na cabeça. A música fica na cabeça. Então essa música diz, olha, Deus me criou assim, né? Eu sou homem, sei lá. Você já está com aquilo na cabeça, você está formando. De alguma forma você está injetando uma mudança de pensamento contra tudo aquilo que o mundo está pregando. Então nós temos que assimilar isso, né? Então agora nós vamos falar sobre o caráter, é a vida de Cristo em nós. O caráter é a vida de Cristo em nós. Então todos nós desejamos ter um caráter aprovado por Deus. Todos nós temos. Todos nós queremos agradar a Deus. É por isso mesmo que nós queremos conhecer o quê? Aquilo que Deus pensa. E praticar aquilo que Deus pensa. Se você quer agradar a Deus, se você quer ter um caráter transformado, se você quer ter um caráter que vai agradar a Deus, você tem que seguir as regras estabelecidas por Deus. Porque a vida cristã não é também só um mero cumprimento de regras, não é isso. Eu faço isso porque eu tenho que fazer. Eu tenho que, querido, aí ficaria muito chato a vida cristã dessa forma. Nós servimos a Deus por prazer. Quando o caráter de Cristo é formado em nós, nós servimos a Deus por prazer. Na verdade, aquilo se torna um prazer. Quando a pessoa começa a sentir que estar na igreja é um peso, que orar é um peso, que ler a Bíblia é um peso, que ter que vir para a igreja é um peso, que tudo isso, sabe, a vida cristã, que obedecer o que Deus diz é um peso, é hora de sentar e se reavaliar, buscar o Senhor, porque alguma coisa está de errado. Porque a vida cristã, ela é uma bênção, ela é leve. Mesmo quando Deus vai tratar com você. O que a Bíblia diz? O que Davi diz? A tua vara e o teu cajado dói. É isso que a Bíblia diz? Amém? É isso? O que ele diz? A tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória a Deus. Que coisa linda. A vara era usada para quê? Pá! Na cabeça da ovelha que está escapando e o cajado já traz a ovelha para perto. Mas ele diz, quando Deus bate nele, porque ele está saindo fora do propósito, ele está falando, Senhor, isso daí não dói, isso daí na verdade me consola. Porque eu estou saindo fora e o Senhor está me trazendo para perto de Ti novamente. E é isso que nós precisamos entender. Que às vezes Deus virá com um pouco mais de rigor para nos tratar, não é para nos impor regras, mas é para nos deixar cada dia mais perto dEle, mais parecido com Ele, né? Então a vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós, ou seja, vivendo a dependência completa do Espírito Santo que habita em nós, né? Que habita em nós. Então não adianta nós falarmos de caráter e de conduta se ainda não nos apropriamos do pleno suprimento de Deus para nós. O que é esse pleno suprimento? O que é? É a libertação do velho homem do poder do pecado. Queridos, isso é uma coisa que nós vamos ter que tratar talvez a vida inteira, sabia? Porque a Bíblia diz que nós estamos num processo. Isso é um processo. Então esse processo é diário. Diariamente nós vamos aprendendo algo em Deus, diariamente nós vamos crescer em Deus. A Bíblia diz que é de glória em glória, ou seja, é um pouco de cada vez. Ninguém do dia para a noite já está santificado, já está santo, não. Você pode ver que as coisas foram acontecendo num processo da sua vida. Só que a libertação do velho homem, você tem que deixar Deus tratar isso em você, se entregar para Deus e caminhar para frente, não para trás. Porque tem hora que parece que o velho homem quer ressuscitar.
Não é verdade? Aí o pessoal é levado para um tempo de pressão, ou seja, nós temos que nos entregar à cruz de Cristo, e lá na cruz de Cristo é que Deus vai mostrar quem nós somos. Debaixo das pressões que nós vamos mostrar quem nós somos. Sabia disso? Nós estamos tratando umas pessoas, não é nem daqui da nossa igreja. E a pessoa pediu ajuda para nós estamos tratando a pessoa. Querido, sabe aquela pessoa que você, agora que você consegue enxergar quem é a pessoa, porque parece que quando essa pessoa não tinha problemas, essa pessoa era uma pessoa assim irrepreensível, que você olhava e falava assim, meu, que cristão maravilhoso, que cristã, olha. Só que quando você vê que aconteceu a pressão, que a pessoa não aguentou, pediu ajuda, e aí você vai tratar, você está vendo ali, debaixo de pressão, como a pessoa se comporta, você fala, meu Deus do céu, é aí que você conhece as pessoas. Quando a pessoa está debaixo de pressão, que você vai conhecer quem ela é. E muitas vezes Deus vai nos levar para esta pressão. É levar o homem para a cruz de Cristo. Por isso que o tratamento é sempre aos pés da cruz. E na cruz de Cristo nós vamos nos revelar quem nós somos. Se nós somos porcos ou se nós somos cordeiro. Como que um porco morre? Como que o porco morre lá? Hã? Gritando. Você já matou porco? Você mata, você não grita, né? Ele dá um tiro na cabeça. Puf! Brincando. Mas o porco, eu já vi porco morrendo. Você já viu porco morrendo? Já viu? Querido, é complicado de você ver. Ah, ele ora? Você é bonzinho, né, Lindomar? Você vai matar o porco ele grita. Tem gente que nem deixa a pessoa ficar perto porque falam que a pessoa, né, é lógico. Eu não creio que isso é verdade, mas falam que a dó, né, não tem essa superstição, que a dó faz com que o porco demore para morrer, né? Não tem isso, né? Então, ó, ele começa a gritar, você começa a ficar com dó, então as pessoas falam, se você tem dó, você tem que sair, porque senão ele vai demorar mais ainda para morrer, né? Porque o porco, ele então, fazem a analogia do quê? Nós podemos ir para a cruz de Cristo, morrer na cruz como porcos ou como cordeiro. Como o cordeiro morre? Não abre a boca. Dizem que só uma lágrima desce dos olhos dele. Também nunca vi um cordeiro morrer. Mas isso nos representa, porque Jesus, ele é comparado ao cordeiro. Ele não é o cordeiro de Deus? E ele foi para a cruz reclamando, murmurando, se esperneando, dizendo, me tire daqui, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Não. Ele fica quietinho. E está sob pressão, enfrentando aquela pressão. Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Senhor, se possível for, passe de mim. Essa é a única oração de Jesus que não foi respondida. Senhor, se possível for, passe de mim. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E muitas vezes Deus vai nos levar para a cruz para provar como está o nosso caráter, que às vezes nós achamos que está tudo bem, mas aquela pressão vai revelar como está nosso caráter. Então às vezes Deus vai colocar aquele irmãozinho encardido que gosta de pisar no seu pé. E aí leva você lá na cruz do Calvário, aí você vem de chegar e fala assim, Senhor, perdoa, porque ele nem sabe o que está fazendo. O que você faz? Senhor, empresta um pouco essa cruz aqui. Pá! Na cabeça do irmão. Dá na cabeça do irmão. Agora você vai aprender na marra. Não pisar no meu pé. E aí, rapaz, você me xingou, então também tome essa, e tome essa, e tome essa. E isso vai mostrar como está o nosso caráter. E Deus nos leva a este lugar, não para provar para Deus como nós somos, porque Ele já sabe, é para mostrar para nós mesmos como nós estamos. Porque é neste momento que nós vamos ver e falar assim, Senhor, eu não queria ter agido assim, me perdoa. Há uns 4, 5 anos atrás, eu vou confessar um pecado aqui. Deus tratou forte comigo nisso. Eu estava perto da Via Anchieta, estava voltando para casa. Estava no meu carro, sabe aqueles motoqueiros que gostam de
se enfiar em qualquer lugar. E aí, ele pegou e buzinou para eu sair, mas não tinha nem para onde sair, tinha um ônibus do meu lado. E eu fiquei parado. Quando ele passou, ele chutou, quebrou meu retrovisor. Eu não enxerguei mais nada. Sabe o que eu fiz? Fui atrás dele. Mas aquele homem correu, eu corri atrás dele também. Eu não sei, queridos. Eu não sei a minha reação se eu ia descer e sair na mão com aquele homem. Mas depois que... Aí eles conseguiram escapar, né? Porque moto é difícil você pegar, ainda mais no trânsito. Quando eu parei lá na frente no farol, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu não sou esse homem. Não sou esse homem. Aquilo serviu para Deus falar comigo e mostrar, você tem que se controlar no momento de pressão, não é no momento que está tudo bem. Eu comecei a me reavaliar. Aquilo foi um estalo de dedo para tirar, sabe, eu do centro, vamos dizer assim. Só que lá, quando parou o farol, que o homem já escapou, que eu já vi que não ia escapar, eu falei, Deus, me perdoa. Por que eu fiz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Se aquilo serviu para eu aprender algumas coisas. Eu preciso me controlar, Deus me deu. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Todos nós temos. O mundo pode não ter, mas nós temos, porque esse fruto é do Espírito. É para aqueles que têm o Espírito de Deus. É para aqueles que estão neste processo de Deus, de tratamento no seu caráter. Sendo transformado por Deus. Nós precisamos parar e falar assim, opa, alguma coisa. Por isso que eu falei, às vezes nosso foco é pedir dons. Senhor, eu quero esse dom, Senhor, eu quero esse dom, eu quero esse dom. Mas e o dom da mansidão? E o fruto da mansidão? E o fruto do domínio próprio? Como que fica? Nós pedimos tanto assim? Nós pedimos os frutos como pedimos os dons? Agora, acredite, querido, comece a mudar o foco. Senhor, eu quero os frutos do Espírito. Porque se você tiver os frutos do Espírito, você vai ser mais parecido com Jesus. E mais parecido com Jesus, Ele vai te dar o dom automaticamente. Então nós precisamos estar centrados na vontade de Deus e deixar Deus se transformar. Então, não adianta nós falarmos de caráter e de conduta se nós ainda não nos apropriarmos do quê? Da libertação do velho homem, da nossa justificação e regeneração em Cristo, a nossa dependência completa do Espírito de Deus. Eu preciso ser dependente do Espírito de Deus. Queridos, pegue isso para você. Nos dias atuais, o que mais nós precisamos é andarmos numa dependência do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu sou totalmente dependente. Me ensine como eu devo andar, como eu devo agir, como eu devo pensar, o que eu devo falar. Senhor, vai me falando. E isso vai sendo tratado em nós, porque nós estamos dando como uma procuração para Deus. O que é a oração, né? Não sei se eu já falei para você, mas um dia eu falei, Senhor, por que, muito tempo atrás, olha, Senhor, por que nós temos que orar se o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas antes mesmo dela acontecer, para que eu tenho que ficar orando? O Senhor já sabe que eu preciso. Sabe o que Deus falou para mim? A oração, ela é necessária por conta do livre arbítrio que cada um tem. Deus sabe de todas as coisas, mas quando eu oro, eu estou dando uma procuração para Deus, dizendo assim, olha, eu autorizo o Senhor Deus, a quem entreguei a minha vida, a agir nessa área da minha vida. Você entende isso? Diga amém, queridos. Então quando você ora, você está dizendo para o mundo espiritual que você está dando o poder para Deus agir conforme Ele quer, porque você tem um livre-arbítrio. Você está dizendo, Senhor, então opera nessa área. Eu estou pedindo para o Senhor, eu estou dando a autoridade para que o Senhor mude essa situação na minha vida.
Então a oração, ela terá este poder. E isso é viver nessa dependência do Espírito Santo de Deus. Você está dizendo para o mundo espiritual. Então o diabo sabe que você está deixando Deus agir naquela área. Se tem uma área que está complicada na sua vida, no seu caráter, ou em qualquer outra área, na tua mente, Espírito Santo, eu quero que o Senhor mude isso em mim. Senhor, eu quero que o Senhor toque nessa área. O Senhor tem total direito para tocar nessa área. E eu vou estar aberto a aprender aquilo onde o Senhor está movendo. E aí nós deixamos Deus tratar em nós, né? Então nós precisamos nos apropriar dessas realidades espirituais, né? E não apenas isso, precisamos também aprender o quê? Que fazer a separação entre alma e espírito. Queridos, prestem atenção. Precisamos aprender a fazer a separação de alma e espírito. Aqui está um ponto onde muitos cristãos não sabem lidar. Eu já orei por pessoas que eu pus a mão, ela caiu, e eu sei que aquilo foi da alma dela, não do espírito dela. Como também sei quando você ora e aquilo é do espírito. Quantas pessoas se movem dentro da igreja apenas na alma? Aquilo não é do espírito. Mas não é, às vezes não é nem culpa dela. Ela mesma não sabe fazer a separação de alma e de espírito. Tem um monte de pessoas que até mesmo aceitam Jesus na sua alma. Apenas. Aquilo não foi uma realidade no espírito dela. Quando eu falo de alma, você já sabe, você já teve aula, né? Eu estou falando da mente, das vontades e das emoções. Isso é alma. Mente, vontade e emoções. Ou seja, às vezes, aquilo foi apenas um ato de emoção. Quantas pessoas você vê hoje dando aqueles, né? Aqueles shows dentro da igreja, mas você vai olhar a vida da pessoa, o caráter não condiz com aquilo que ela está mostrando dentro da igreja. Não condiz. Então é isso que nós temos que estarmos atentos. Uma igreja forte é uma igreja que caminha pelo Espírito, não por alma. Emoção, e sabe, sai falando. Tem pessoa que olha, sabe, queridos, está assim de pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado. Só que não engana quem é de Deus, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, Deus não vai permitir você ser enganado. Sabe por quê, querido? Existe uma testificação do Espírito. Então vamos supor, o Gabriel não é dessa igreja, ele entrou e ele começou a profetizar para mim, começou a falar algo, né? E eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu sei, se ele for de Deus, aquilo que ele está falando vai testificar no meu espírito. Se aquilo for carne, eu vou saber que aquilo é carne. Eu vou ouvir ele, mas lembra do saco furado? Saco furado. Eu não vou abraçar qualquer coisa. Eu não vou abraçar qualquer coisa. E até por isso que na igreja aqui nós não permitimos que todo mundo saia enfiando a mão na cabeça de todo mundo e profetizando na cabeça de todo mundo, porque às vezes aquilo é uma impressão de emoção na alma da pessoa, não veio de Deus aquilo. Nós temos que tomar cuidado. E muitas pessoas podem matar outras pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pastora Bernadette aqui da igreja. É uma mulher de Deus. Se ela não fosse uma mulher de Deus, sadia como ela é em Deus, a pastora Bernadette poderia ter sucumbido na obra e no reino de Deus. Sabe por quê? Quando a pastora Bernadette, só muitos anos atrás, ela não está aqui, depois eu conto para ela que eu contei, porque eu não pedi permissão. A pastora Bernadette, ela não tem filhos, como vocês sabem. Né? Mas você sabia, quando Miguel era vivo, um profeta foi até ela e falou assim: pode comprar todas as coisas que você vai engravidar. Deus está me mostrando, Deus está me falando que você vai ser mãe e vai ser de um menino. Isso faz muitos anos. Ela não era daqui, lógico, muitos anos, nem da igreja do pastor Salatiel ela era. Sabe o que a pastora Bernadette fez? Ela comprou um quarto inteiro com coisas de bebê. Deixou tudo azulzinho o quarto. E cadê o bebê? Cadê o bebê?
Aquilo era de Deus? Nós temos que tomarmos cuidado. É lógico que depois vem a maturidade, por isso você está aqui para aprender. Você está aqui para filtrar. Por isso que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, para entender e ter maturidade para, opa, isso é de Deus. Eu sei que isso é de Deus. Ou, eu sei que isso não é de Deus. Eu sei que isso não é de Deus. Eu já recebi um monte de profecia que a pessoa está profetizando. Eu estou quieto, estou recebendo ali as palavras dela, mas não como as palavras de Deus. Porque eu não quero desrespeitá-la, não quero expor a pessoa, mas no meu espírito não testificava. No meu espírito não testificava. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas, elas mostram o caráter delas, um caráter de ego, porque às vezes a pessoa quer se mostrar, ela quer falar que ela é a profeta, ele é o profeta, quer falar que ele é usado por Deus, ela é usada por Deus. Estou falando de gente dentro da igreja. Não estou falando nem do mundo aí, do caráter do mundo, estou falando de dentro da igreja. E aí o que acontece? Acaba com a vida de outra pessoa às vezes. Nós temos que saber como tratar isso. Por isso nós precisamos viver nessa dependência do Espírito, precisamos ser cheios do Espírito Santo, andar pelo Espírito Santo, porque aí Deus não vai permitir que nenhum de nós sejamos enganados. Porque tem muitas pessoas que ainda precisam ser tratadas no caráter. Muitas mentiras, muitos enganos. E às vezes não é nem porque a pessoa quer, querido, é uma falta de controle. Olha, é a mesma coisa, eu posso ter um sonho com o Gabriel, não posso chegar assim, aprenda isso, eu tive um sonho com o Gabriel. Não vou chegar para o Gabriel e falar assim, olha, Deus me falou algo essa noite a teu respeito. Eu não posso, eu tive um sonho. Eu vou contar então o quê? O sonho como um sonho. Gabriel, olha, essa noite eu tive um sonho assim, assim, assado. Se for de Deus para você, pegue. Se não for, esqueça. Você sonhou, você conta o sonho como um sonho. Se for de Deus, ele vai falar, Deus está falando comigo. Se não for de Deus, acabou, era um sonho apenas. Você já não teve sonho que foi da tua alma? Não tinha nada a ver? Sim ou não? Mas você não teve sonho que você sabia que aquilo era profético? E como você soube discernir o que é profético do que é o sonho da sua alma? Como você soube? Você soube porque aquilo testificou em você. Aquilo testifica. Quando é de Deus, aquilo vai testificar dentro de você. Vamos dar uma paradinha, depois a gente retorna. Amém, queridos? Estica